Ó, estamos gravando, então, a oficina Vacina através dos séculos do PIB de Física e Filosofia, no dia 18 de maio. O que vocês acham? Podemos começar? Podemos. Então, pessoalzinho do segundo ano, bem-vindos todos. Hoje a gente começa, então, a primeira das 4 oficinas sobre o método científico e vacina. Essa primeira oficina a gente vai falar sobre a história da vacina. Então, a oficina é Vacina através dos séculos. Lembrando vocês que nós postaremos no chat o formulário de presença ao longo da apresentação, e ele vai ficar um tempo disponível, aí lá no final da reunião a gente fala novamente sobre isso, tá? Só para lembrar vocês. E a oficina provavelmente vai durar mais de 1 hora, né, que a gente tem bastante coisa para falar. Nós já fizemos a apresentação no Julinho hoje de manhã, e foi muito legal, foi muito produtiva a oficina, muito boa mesmo. E vocês já ficam, então, de antecedência e convidados para as próximas 3 oficinas, né, que vão acontecer amanhã, depois dia 25 e dia 28 a última. E lembrando que essas avaliações, aliás, essas oficinas têm uma avaliação de 10 pontos cada uma delas, e para que vocês possam obter o certificado, então, da URGS, tem que assistir no mínimo 3 oficinas, tá? A pontuação em filosofia, então, é 10 pontos para cada uma delas, tá bom? E a comprovação, no caso da participação de vocês, para obter a nota em filosofia, vai se dar a partir desse formulário que a gente vai disponibilizar no chat, certo, gente? Então, vamos começar aí, vou passar a palavra, então, para os pibidianos. Oi, pessoal, eu sou a Larissa, alguns já devem me conhecer de alguma aula, da aula sobre, enfim, a gente vai falar sobre a história da vacina, e antes a gente queria saber um pouquinho das vacinas que vocês já conhecem, que vocês lembram de ter tomado. Então, a Joelma vai compartilhar um link, e vocês vão botar 2 vacinas que vocês lembram de ter tomado, e vai formar uma nuvem de palavras. E a gente vai ver, assim, as vacinas. Vamos ver. Ó, aqui já temos a nuvem se formando, que já tem, né? Vamos ver. Acho que não foi compartilhado o link ainda. Não foi compartilhado o link ainda? Eu não sei se eu peguei o certo, eu acho. Não sei. É para ser o primeiro. É o não, mente. Não, é o primeiro, é esse aqui que eu vou postar agora. Primeiro das perguntas interativas. Foi? Vocês estão conseguindo fazer? Não sei se... É para entrar, então, nesse link que está ali no chat, para esse último link postado, para participar do... Foi? Tá, vamos ver. Olha só. Viu? A nuvem já mexeu. Vamos ver. Quantas vacinas vocês conseguem? Ó, HPV. Vamos deixar, acho que, só antes um pouquinho para vocês responderem, para a gente ver. Antitânica, ó. Tem a vacina da gripe, a do coronavírus, a vacina da HPV, o sarampo e a antitetânica. E a BCG. Vamos ver. Antitânica. A da gripe, a do sarampo e a do HPV que estão ganhando. Acho que a da poliomielite, vamos ver. Acho que já tem bastante vacinas.
Algumas delas são as que a gente vai falar ao longo da oficina. Vão aparecer mais vezes elas. Bem, agora... Oh, spoiler, desculpa. E agora vamos começar com os papers. Bom, boa tarde então, pessoal. Como a professora Joelma já falou, eu sou o Pedro, do PIB de Filosofia, da Física e Filosofia, mas eu sou do segundo semestre de Filosofia, e hoje então a gente vai trazer a história da vacina para vocês. Então primeiro eu vou botar no chat esse link do Padlet, que ele é justamente para vocês fazerem perguntas de acordo com o que vai surgindo, daí vocês podem escrever ali, e no final, quando a gente tiver um tempinho, daí eu soluciono elas para vocês, daí dentro do possível. Pode passar, Larissa. Eu só quero começar, então, primeiro fazendo uma diferença entre pandemia e epidemia, que vai ser importante só se vocês forem mais a fundo, enfim, sobre esse assunto, porque a epidemia ela é o aumento anormal do número de pessoas contaminadas por uma doença numa região determinada, num país, enquanto que a pandemia seria uma epidemia que se espalhou geograficamente. Eu trago primeiro essa distinção, porque eu vou, por exemplo, tratar da varíola, eu vou tratar da pandemia da varíola. Se vocês forem pesquisar, vocês provavelmente vão encontrar epidemias de varíola, muito antigas, como, por exemplo, a epidemia de varíola japonesa, que aconteceu até antes de Cristo. Então, e talvez isso aconteça com outras dessas outras pandemias que talvez vocês procurem e vocês achem com nome diferente. Mas sempre daí é interessante a gente estar meio que ligado nisso, sobre o que está falando exatamente. Então, eu vou começar falando da peste antonina, que ela é considerada a primeira peste. Ela aconteceu entre 165 e 180 a.C. e matou aproximadamente 5 milhões de pessoas. Bom, ela tem esse nome porque aconteceu durante o Império do Marco Aurélio Antonino, o Império Romano. Ela causou uma crise, então, no Império, justamente porque mais ou menos 2.000 pessoas por dia morriam. Então, imagina, naquela época, era justamente bem devastador isso. A gente acredita, hoje em dia, que era uma... Eu vi uma pergunta ali, sim, é depois de Cristo. Eu não sei se eu falei errado, desculpa. Enfim, a gente tem, na verdade, os relatos a partir do Galeno de Pérgamo, que era um médico grego, e justamente a partir desses relatos, então, que ele falava sobre as lesões vermelhas, sobre febre, dor de cabeça, que então a gente tem que isso, na verdade, foi uma pandemia de varíola em si que teve. E, na verdade, as causas que a gente acredita por que teve essa grande proliferação variam entre tropas que estavam instaladas na Mesopotâmia, então voltaram para Roma e proliferaram, ou também por conta de os grãos que vinham do Egito, então acreditavam que nasceu no Egito, tinha começado no Egito, então passou através dos grãos para Roma. A próxima é a peste de Cipriano, que aconteceu em 248 e 266 depois de Cristo também, e matou por volta de 150 mil pessoas. Eu peço só que a Larissa clique ali em cima para mostrar que eu tenho um relato também. Bom, a peste cipriana, então, ela provavelmente surgiu no Egito e se espalhou pela Grécia e pela Itália. Ela enfraqueceu o governo e o exército. Eu quero só, na verdade, reforçar só uma única parte desse texto, que é ali a partezinha 3, que é a relutância em morrer, mostrar um amor pelas alegrias mundanas e pouca confiança nas escrituras ou na providência de Deus. Então, eu queria, na verdade, colocar isso de como que eles lidavam com isso, né? Porque justamente não tinha conhecimento, então eles correram ao que era justamente a Deus, enfim, a questão a questão cristã, na verdade. Justamente por isso que teve um grande fortalecimento do cristianismo e até funcionou como substituto dos cultos tradicionais que já tinha na Grécia e na Itália naquela época. A próxima, então, pode voltar lá, Alice, por favor. Daí depois vai ficar salvo para vocês, se vocês quiserem ler mais o relato, que é bem interessante também a título de curiosidade. A próxima, então, seria a praga de Justiniano, que aconteceu entre 541 e 750, também depois de Cristo. Matou mais ou menos 50 milhões de pessoas, o que equivalia a 26% da população mundial.
Então, ela se espalhou rapidamente pelos países asiáticos e europeus e ocorreu durante o Império Bizantino de Justiniano I, até por isso que tem esse nome de praga de Justiniano. Ela causou 10 mil mortes por dia na Constantinopla, que hoje em dia é Istambul, e era possivelmente peste bubônica, que a gente sabe que naquela época eles, obviamente, não tinham saneamento, não conheciam a importância do saneamento, então era muito fácil essas pestes proliferarem. Então foi justamente a partir dos ratos e pulgas. E a gente sabe que é a peste bubônica a partir também dos relatos de Procópio, por exemplo, que é um arquivista do Império, que também está ali o relato, se ela ali puder clicar em cima. Daí também vai ficar salvo depois, se vocês quiserem ver, que justamente fala sobre os sintomas, e são sintomas muito parecidos com a peste negra, que a gente vai falar agora em seguida. Pode voltar ali, Larissa. Bom, então a peste negra, ela aconteceu durante 10 anos, entre 1343 e 1453, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, o que equivalia na época a 1/3 da Europa, né? Então podemos ver que foi bem devastador mesmo. Foi, bom, como mais presente na Europa, e acredita-se que ela veio então da China, que já tinham relatos antigos disso também. Bom, ela teria acontecido, na verdade, teria se espalhado por conta de caravana, que a gente sabe também que a Europa era um grande centro comercial, um grande polo comercial, onde tinha encontro de muitas pessoas, mas acredita-se que é por conta das caravanas que iam para Gênova e Veneza, onde também tinha grande atividade comercial, que aconteceu a maior proliferação em si. Também tem uma questão da Guerra de Cafa, que é uma cidade onde também teve uma guerra, e ali dizem que foi também o primeiro lugar. Bom, essa chamada peste negra, então, ela é chamada por conta das manchas de pele, por conta dos inchaços que dá nos gânglios linfáticos que a gente tem na axila e no pescoço. Então, incha e deixa escuro. E é exatamente por isso, então, que era chamada de peste negra. Bom, vocês podem ver ali do lado que a gente tem imagem de um médico, que então a roupa dele eram casacos cobertos por ceras, calças ligadas a botas, camisas, chapéus e luvas de couro e cabra. E essa máscara em forma de bico de pássaro, que na ponta tinha um composto chamado teriaga, que no composto tinha, por exemplo, mel e mirra, que eles acreditavam que o cheiro dos mortos é o que transmitia essa doença, é o que transmitia a peste negra. Então, os médicos andavam com essas roupas assustadoras na rua justamente com esse objetivo. Bom, muitos médicos, justamente porque antes muitos médicos tinham sido infectados, e também é importante a gente falar que, assim como na praga de Justiniano, nessa época também não se tinha, obviamente, informação. Então era muito mais, então os padres, eles iam muito na casa das pessoas para fazer rezas, justamente porque acreditavam que isso era uma praga vinda de Deus. Então muitos padres nos mosteiros também tem muitos relatos de padres também bastante padres com essa peste, então. Enfim, eu tenho mais um relato ali também, se puder clicar, Larissa, só também a título de curiosidade, depois vocês podem ler, que fala um pouco também, essa é uma descrição de Giovanni Boccaccio, que fala sobre a peste, enfim, em Florença. Daí depois vai estar disponível para vocês. Pode voltar ali, Larissa. Daí agora eu vou falar então sobre a varíola. Que a varíola, então, como eu disse, teve mais epidemia de varíola na história, mas eu vou focar aqui entre 1520 e 1980, que matou mais ou menos 300 milhões de pessoas. Bom, então, a varíola é causada por um vírus e ela tem os primeiros relatos dela na Ásia e na África e chegou ao Brasil por volta de 1563. Então, como eu já tinha falado antes, né, a gente sabe que a peste antonina leva a varíola justamente por conta dos sintomas e principalmente por conta dos bulbões, né? Aqui no Brasil era chamado de bexigas, que são justamente feridinhas avantajadas que ficam no corpo e que causam muita coceira. E, por exemplo, a varíola, ela pode até causar cegueira. Se desenvolve um bulbão desse no olho, e a pessoa coça, pode inflamar e justamente causar a cegueira da pessoa. Bom, então, a varíola, ela é uma doença bastante antiga e a gente tem relatos do pessoal tentando combater ela também há muitos anos. A primeira forma de combate que encontraram era pegar, no caso, a ferida, retirar a ferida, a casca da ferida de algum enfermo, colocar no sol
transformar em pó e depois aspirar. Justamente de uma forma leiga, explicando isso, o que acontecia é que o corpo ele ia combater o vírus e, na verdade, como não tinha nenhum vírus, o vírus estava morto, porque colocaram no sol, o corpo ele aproveitava para ler as informações e ficar imune ao vírus. Então, de certa forma, funcionava. Algumas vezes as pessoas eram infectadas de forma branda só, que não desenvolviam muito bem a doença, assim, e mesmo assim, mesmo desenvolvendo dessa forma, não tinha chance de pegar outra vez de novo a doença. Então, a gente tem hoje em dia, nessa primeira foto ali em cima, é uma foto do Edward Jenner, que a gente hoje em dia considera ele, então, o criador em si da vacina. A gente hoje em dia não considera o desenvolvimento em si. Agora eu vou contar a história, pode clicar em cima de novo, Larissa, da varíola, que agora essa é a imagem da Mary Wortley Montagu, que ela é uma mulher que, ela foi, na verdade, ela é uma esposa do embaixador britânico que morava na Turquia, e ela foi a primeira pessoa, na verdade, a ter relatos em 1700 de pesquisar sobre a varíola. Então, como ela morava na Turquia, e justamente nessa região asiática central, as pessoas já faziam esse método de inoculação, que seria eles retiravam o vírus do corpo de uma pessoa enferma e injetavam no corpo de uma pessoa sã, justamente para desenvolver o sistema imune da pessoa a isso. Então já faziam isso. E ela, como ela já tinha tido varíola, quando ela foi para ela pesquisando, ela um dia resolveu fazer o teste no filho dela. E deu certo no fim o teste, ele se recuperou muito bem, e ela continuou pesquisando, continuou as observações dela. Então, quando ela voltou para a Inglaterra, ela fez de novo esse método de inoculação, que a gente chama de variolação, que é justamente tirar o vírus da varíola e dar para outra pessoa. Ela filho. E, de fato, a filha se recuperou, tanto que um dos médicos até fez o procedimento com a própria filha, e também a princesa de Gales autorizou que esse método fosse utilizado em crianças do reino também, então. A gente vê, então, que teve uma baita movimentação, e isso é mais ou menos 95 anos antes do Edward Jenner, que, na verdade, o que aconteceu? O Edward Jenner, como ele até já tem boatos, que são boatos, claro, eu vi em alguns sites falando que sim, alguns sites falando que não, mas que ele já tinha sido inoculado, que ele já tinha passado por isso, tanto que, tipo, foi desenvolvido depois que a Mary Wortley fez tudo isso ali, ainda foi desenvolvido, só que não era falado o nome dela, justamente porque ela não era do meio acadêmico, ela não era médica e ela não podia, então, nem escrever artigos sobre, debater com outras pessoas sobre isso. Então, ela foi muito descreditada sobre isso, e também porque as mulheres não participavam muito da medicina na época também. Então, ela foi totalmente descreditada, e daí quando veio justamente o Edward Jenner, e daí ele observou que, por exemplo, nas vacas, que as pessoas que pegavam a varíola da vaca, a partir, por exemplo, da ordenha da vaca, percebiam que as pessoas que contraíam essa varíola não pegavam o tipo da varíola humana. Então, justamente, como ele era um médico, ele começou a pesquisar, e já com o que já tinha escrito também, os relatos que já tinham, ele começou a pesquisar, analisar e descobriu, então, em si, uma vacina para varíola a partir justamente desse vírus, a partir do vírus da vaca, a partir do vírus da varíola da vaca. Então, justamente por isso que hoje em dia a gente chama de vacina, que vem a partir do nome vaca. Então, isso é interessante a gente pensar, né, que é uma questão também que eu vou deixar nas referências de um livro, que ele fala muito sobre essa questão da variolação e fala sobre justamente isso da neutralidade histórica, né? Porque nesse caso não existe neutralidade histórica, porque foi justamente pendeu para o melhor lado, para o lado que mais tinha capacidade para se envolver no caso. E muitos anos, e foi há pouco tempo que se tem esses relatos sobre a Mary Wortley, então, a público. Então, pode voltar ali, Larissa. E agora eu vou falar sobre então a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela aconteceu durante 2 anos e matou entre 1918 e 1920, e matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Os primeiros relatos que a gente teve dessa gripe espanhola foi em 1918 nos Estados Unidos, quando um soldado ele ficou de cama e a partir daquela semana mais de 14 mil soldados também ficaram, a partir dos 14 dias
durante os 14 dias, 1.000 soldados ficaram com essa doença também. Então, a gente percebe que também foi muito rápido que isso aconteceu. E a gente, hoje em dia, ela na verdade a nossa H1N1, ele é uma variante dessa gripe espanhola, né? A gente conhece ela como gripe espanhola, mesmo que tenha surgido nos Estados Unidos, porque como aconteceu justamente em 1918, durante a Primeira Guerra, as imprensas não podiam falar sobre isso. E a única imprensa que pôde, no fim, foi a Espanha. Então, como foi a única a ter voz sobre isso, ficou conhecida, então, como a gripe espanhola até hoje. Então, depois disso, a gente tem, então, a HIV, que vocês já devem conhecer mais, que ela está presente com nós desde 1980. Hoje em dia, ainda tem bastante casos de HIV. Ela causou, até hoje, mais ou menos 20 milhões de mortos. Entre eles, tem várias pessoas famosas, como, por exemplo, Freddie Mercury, o Renato Russo e o filósofo Michel Foucault. Então, a gente não sabe bem a origem da AIDS até hoje em dia, mas a gente sabe que existe uma grande família que a AIDS é um retrovírus, e a gente sabe que existem grandes famílias de retrovírus na África. Então, como estão presentes, no caso, primatas não humanos. Então, a gente sabe que provavelmente foi uma evolução desse vírus. Ocorre através de relação sexual, contato sanguíneo, de qualquer forma, contato sanguíneo, ou hereditariamente de mãe para filho. Então, a AIDS, às vezes, ela pode não apresentar nenhum sintoma, mas, claro, é importante, a gente justamente tem que sempre se fazer o teste justamente por isso, que se tu não sente e tu vai postergando isso, no fim tu vai ter teu sistema, que é justamente a síndrome a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Tu tem deficiência na imunidade. Então, depois tu começa a desenvolver mais doenças e fica cada vez pior. Então, os sintomas, se surgem, os mais comuns são febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento, além de baixar a imunidade também. O próximo, então, também é bastante conhecido, que é o H1N1, que ele está presente desde 2009 e matou mais ou menos 203 mil pessoas até hoje. Os principais sintomas daí são febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, irritações nos olhos e fluxo nasal. A primeira vacina, então, ela já foi anunciada em junho de 2009 e alguns dias depois a gente já teve alguns meses depois, 3 meses depois mais ou menos, a gente teve já mais 4 vacinas desenvolvidas. Então, daí a gente já percebe a grande diferença, né, entre todas essas outras. Se todas as outras pandemias tivessem, assim como a gente teve para o nosso H1N1, justamente a vacina, né? E o último, que vocês também devem ser, então, mais conhecido, né, que é o COVID, que o SARS, no caso, que seria uma abreviação para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele, então, foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China. Ao contrário do que todo mundo acredita, não está 100% comprovado que foi do morcego. Existe um animal que é muito mais, seria muito mais consumido, que o nome é civeta, e acredita-se, então, que talvez tenha sido a partir dele. Mas a gente também sabe que existem vários animais também tem o vírus parecido com esse. Então, os principais sintomas, os mais leves seriam a febre, a tosse seca, o cansaço, a perda e daí os mais pesados seriam a perda de paladar, o olfato e dificuldade de respirar. E então, como eu já disse, foi por conta do contato com outros humanos. A gente tem mais ou menos hoje 14 vacinas aprovadas, hoje em dia, e seria isso. Eu acho que agora o Pedro vai falar um pouco sobre as erradicações. Obrigado. Então, olá, gente. Olá, turma. Me chamo Pedro também. Vou falar um pouquinho de como é que a gente faz para conseguir controlar, né, essas mortes aí que o meu xará apresentou. Então, os processos de conseguir identificar a doença, identificar os vírus que transmitem essas doenças, para depois conseguir eliminar ou controlar o máximo possível a doença. Foi legal a gente usar essa primeira parte ali para o pessoal saber que vacinas se tomam, assim, né? Claro que tem muitas vacinas que a gente toma
quando você acabou de nascer, também nas idades iniciais, assim, a gente acaba até esquecendo, né? E a gente não se questiona um pouquinho por que será que está tomando essa vacina, né, gente? Porque a vacina, ela tem um caráter muito, muito engraçado, porque ela, o benefício, quer dizer, a gente acaba, às vezes, esquecendo esses males dessas mortes que o Pedro trouxe, essas mortes, milhões de dizimação da nossa humanidade, e a gente acaba pensando, por que a gente toma essa vacina? Porque quem sabe para qual doença ela serve, né? A polio ali, eu aposto que quase totalidade dessa turma tomou, né? Que é a famosa da gotinha. Então, eu vou começar aqui a apresentar, então, como é que a gente faz esse controle maior para não ter tantas mortes e para conseguir erradicar uma doença, né? Então, a gente vai iniciar pela varíola, né? Que em 1980 ela foi declarada erradicada, e antes de ser erradicada, ela matava cerca de 35% das suas vítimas, né? E que ela, além disso, ela trazia outros problemas de saúde, deixou algumas pessoas cegas, e além das cicatrizes, né? No rosto e nas mãos. E como é que aconteceu a erradicação, né? Então, através do controle focalizado, em combinação de uma identificação rápida de novos casos e aplicação de vacina. Seria bacana a gente pensar, né? Os números que o Pedro trouxe são números terríveis, muito tristes, né? E é legal a gente pensar que a gente está há 200 anos, desde a pesquisa que o Edward Jenner começou a sistematizar mais ali e ver a aplicação melhor da vacina da varíola, passou-se 225 anos, eu confirmei aqui agora. E a gente conseguiu erradicar essa doença no Brasil, mas também no restante do mundo, né? Em 1980. Então, 200 anos depois, né? Praticamente, 190 anos depois. E aí, como é que se fez isso, né, gente? Até é legal a gente pensar esses históricos de erradicação para nos ajudar a pensar como a gente pode erradicar hoje o coronavírus. Então, eles rastrearam as pessoas que tiveram contato com os pacientes infectados com varíola, e aí teve a campanha de vacinação, e assim a doença foi controlada. Pode passar, por favor, Larissa, para o próximo. Aí a poliomielite, né, que também é conhecida como da gotinha, né, que aí entre 68 e 89, cerca de 27 mil casos de paralisia infantil, que é a doença causada pela poliomielite, foram registradas no Brasil. Aí a vacina contra a polio começou a ser ofertada nos anos 60, no sistema público, né? Aqui ainda é antes do SUS, mas já é uma política pública, já estava ofertando a saúde, garantindo a saúde gratuita à população. E aí, em 90, o Ministério da Saúde notificou que, devido ao sucesso de vacinação, não havia registro de circulação do poliovírus selvagem. Pode passar o próximo. Só fazer um comentário aqui, né, que fala que o vírus deixou de circular. O que acontece, gente? Existe vários tipos, 70% da população pode e deve tomar a vacina. Mas ainda tem para proteger 30% que não pode tomar a vacina. As pessoas não podem tomar por questões de saúde, por exemplo, o Pedro falou de indivíduos imunossuprimidos, né? Ou pessoas que estão transplantadas, ou que estão em tratamento de câncer, e algumas outras enfermidades também a pessoa não pode tomar a vacina. Às vezes também é uma questão de alergia também. As pessoas não tomam a vacina. Então, quando a gente faz esse cuidado de se vacinar, também é para toda a nossa comunidade não deixar o vírus circular e atingir essas pessoas que não poderiam se vacinar. Eu vou ler um trechinho aqui de um reitor, que é imunologista, um ex-reitor da UFPEL, que ele fala um pouco dessa importância da vacinação e da importância da vacinação ser um bem da população. Eu vou explicar um pouco sobre isso, que é uma coisa que está falando muito nessa semana. Vou ler o que ele falou, tá? A vacinação, no caso de uma doença como a Covid-19, ela tem que ser um pacto coletivo. Uma pessoa estar vacinada significa apenas que ela não vai pegar a doença. Agora, quanto mais gente estiver vacinado, menos o vírus circula no país.
a gente tem um número mágico que a gente usa na epidemiologia, que é de 70%. Quando 70% da população adquire a imunização, o vírus praticamente não consegue mais se replicar. Então, essa tem que ser a nossa meta. Porque acontece? Aí o vírus estaria tentando circular na população e ele, chegando em alguém já imunizado, o vírus não consegue entrar no corpo. Ele até entra no corpo, mas logo ele é derrotado, né? Então, aí assim o vírus para de circular na sociedade. É até importante a gente pensar nisso. Vocês devem estar ouvindo falar muito dessa discussão sobre a quebra de patentes, né? Que a importância disso é ter mais vacinas sendo ofertadas no mundo todo para toda a população. Porque quando a vacinação ela está circulando em locais restritos, por exemplo, num país só, o restante dos países que não tendo uma imunização tão boa, eles acabam acontecendo várias variantes desse mesmo vírus. E essas variantes, elas podem ficar, tipo, por exemplo, mais poderosas e até colocar em risco uma vacinação muito bem adequada de um país. Então, para a gente conseguir lutar contra o coronavírus, tem que ter muito essa ideia da gente conseguir atingir uma plena vacinação de todo mundo. Então, não só Brasil, mas todos os países do mundo. Eu vou continuar aqui agora vou trazer umas vacinas que elas têm uma questão do reforço e que, por exemplo, é o tétano, né? Então, tétano é uma doença que causa espasmos violentos, rigidez e desestabiliza o sistema nervoso autônomo. Não existe imunidade natural, então, mesmo se eu for exposto à bactéria, mesmo se eu me machucar, assim, me cortar com vidro e estiver contaminado com tétano, mesmo assim eu não vou criar uma imunização para sempre. Assim. Então, eu preciso ter essa vacinação, porque o que acontece? Essa vacinação ela vai tornar a doença menos violenta, né? E vai controlar essa violência. Ela não vai se desenvolver no meu corpo por causa da vacinação. Então, aqui diz, né, a prevenção da doença é através da imunização, então é a vacina, e a vacina tem uma taxa de efetividade que é bem alta, né, 99%, mas a imunidade ela reduz com o tempo, por isso é necessário a revacinação a cada 10 anos. Então, ela volta, sempre tem vários reforços, né. Pode passar, Larissa. Ah, tá. Só para tentar, assim, né, tem outra questão dos reforços, né, essa turma que eu já conheço, já estão pensando em profissões futuras, então é legal a gente pensar assim, ó, a própria pessoa que trabalha na ciência um pesquisador sobre vacina, é uma pessoa, dependendo do que está trabalhando, por exemplo, raiva, ou trabalha com pesquisa com animais que desenvolvem esse vírus. Essa pessoa também tem que ser imunizada com mais frequência, para nunca se desenvolver as doenças que ele trabalha, né? Então, é isso. Bom, agora a gente falou muito sobre a história da Europa, né? Tipo, da Europa e da Ásia, né? Focamos mais no surgimento dessas doenças nas pandemias passadas. Mas e no Brasil? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a história da vacina no Brasil. Mas antes, eu gostaria de perguntar para vocês o link daí, Pedro, o do segunda pergunta interativa. Botou no chat ali. Foi? Sim. Tá. Que é para, se vocês conhecem, já ouviram falar do Oswaldo Cruz. Aí vamos deixar uns minutinhos, tá? Para vocês responderem se vocês já ouviram falar ou não. Uns minutinhos, 1 minuto, vamos supor assim. Larissa, só uma coisa. Foi ali um errado.
Foi o do ministro da Saúde. Gente, é esse aqui, desculpa, gente. Vou ver se aqui. Ah, tá. Não, não é. Não. Foi, tá certo? Ó, já estão votando. Ah, certo? Tá. Não, primeiro. Estão vendo aí mudar? Oi, eu não tô conseguindo ver o slide. Eu atualizo ele e só aparece um negocinho pra mim, mas não aparece o que... Um negocinho pedindo código, alguma coisa assim? Não, tipo, fala pra Não? atualizar, daí eu atualizo e mesmo assim não acontece nada. É estranho. Deixa eu mandar aí o link de novo pra ti, vamos ver. Tá bom. Se pedir um código ou alguma coisa, é o código que tá ali junto. Que ele enviou ali, código para participar. Não me Vamos ver. pediu código nenhum, mas eu vou Não? ver aqui, vou tentar de novo. Ó, vemos que muitas pessoas botaram que não conhece e muitas pessoas também botaram que esse nome me lembra algo. Vamos ver então quem foi essa pessoa. Porque ele foi uma pessoa realmente muito importante. Certo. Acho que agora já dá para começar a minha apresentação. 17 pessoas disseram que não e 15 disseram que lembra algo. E 12 disseram que sim. Até achei uma boa porcentagem de... Então, agora eu vou contar a vacina no Brasil através de uma linha do tempo. Bom, em 1500, né, como vocês sabem, os portugueses chegaram no Brasil. E eles trouxeram muitas doenças que nunca tinha aparecido aqui, que os povos originários nunca tiveram contato. E como eles nunca tiveram contato, eles não tinham absolutamente nenhuma imunidade contra essas doenças. Então, se fosse uma gripezinha que eles pegassem, eles morreriam, porque eles nunca tiveram contato, nunca, tipo, primeira vez. Então, doenças como sarampo, varíola, gripe e rubéola acabaram, sim, dizimando muitos povos originários por causa disso. E, bom, em 1804 chegou a primeira vacina no Brasil, que é a da varíola, né? Que foi a primeira a ser desenvolvida. E aqui, tá o Oswaldo Cruz. E porque ele foi um imunologista muito importante, por causa que ele foi o principal responsável por erradicar a varíola no Brasil, né? E também diminuir bastante aí a peste negra e também diminuir bastante a febre amarela. Porque ele estudava muito e viu que para acabar com a peste negra, por exemplo, ela tinha que acabar com os ratos. Então, o que ele pensou? Bom, vamos pegar todos os ratos que a gente conseguir no Brasil. Vamos acabar com todos o maior número possível de ratos. Né? Além de saneamento básico, né? Mas, tipo... mas esse negócio do rato é interessante, porque o que ele fez? Ele começou a pagar por ratos. Então, tipo, tu ia lá e dava um rato para ele e te dava dinheiro. E daí isso acabou que muitas pessoas acabaram criando ratos nas suas casas para poder ganhar dinheiro, né? Tipo, meu Deus. Mas, obviamente, não foi só isso, né? Saneamento básico também nas cidades brasileiras. E também a febre amarela, né? Que é do mosquito Aedes aegypti, que ele viu que era, estudou, né? E viu que era do mosquito. Então, ele começou a erradicar os focos do mosquito. E também, de novo, com saneamento básico e outras coisas. E daí, mas tinha um problema, que era a varíola. E a varíola só tinha uma solução, que era a vacina. Então, começou a se desenvolver como ele virou diretor que não era ministro da saúde, mas era como se fosse, né? Seria o ministro da saúde. Ele
começou a investir muito em produção de vacinas, tanto que foi criado o Instituto Butantan, que antigamente não se chamava Instituto Butantan, se chamava, era outro nome, que era junto com outro instituto, mas como ele ganhou reconhecimento por ser muito bom na produção de vacina, produção não, né, pesquisa, porque depois ele produziu realmente, em 1901, foi produzida a primeira vacina no Instituto Butantan, daí ele acabou sendo autônomo. E também foi a criação da Fiocruz, e depois em 1900, Mas ela também não se chamava Instituto Fiocruz, que Fiocruz é o quê? Fundação Oswaldo Cruz. Tá aí o nome, muita gente, vocês não sei se ligaram a isso, mas é disso, Instituto Fundação Fiocruz, por causa dele, por causa que ele foi diretor desse instituto, e que antes era Instituto Soroterápico Federal, era o nome do Instituto da Fiocruz antigamente. E daí lá, vários projetos de vacina e tal. E daí o que aconteceu? Para acabar com essas doenças, houve uma proposta de saneamento básico brasileiro. Daí o que aconteceu? Ele acabava, por exemplo, via que os morros, né, as periferias, essas coisas, tinha muito foco. Era muito foco desses mosquitos, ou de, enfim, não tinha muito saneamento básico. Então, vamos erradicar esses povos, né, ou vamos fazer uma higienização nessas cidades, nessas casas, e daí foi muito violento, né? E também, daí, como a varíola só era por causa da vacina, a vacina acabou sendo obrigatória. Então, tipo, as pessoas tinham que se vacinar, chegavam lá e, tá, tu vai se vacinar, né? Só que nisso tudo acabou gerando uma revolta, que é a revolta da vacina, 1904, que é muito importante, ela cai muito em provas, essas coisas. E daí aqui tá algumas charts que são importantes. Tipo aqui, porque o que acontece? Vacina da varíola vem da vaca. Daí que as pessoas falavam, eu não vou tomar uma vacina que veio da vaca, eu não vou botar em mim uma vacina não, o vírus, caso que nessa sabiam que era o vírus da vaca e tal, que imunizar. Então, tipo, eu não vou fazer isso, eu não quero. E daí acabou também gerando uma revolta também. Enfim. Daí depois, em 1977, foi criado o Calendário Nacional de Vacinação. E aqui, vou mostrar para vocês, que esse aqui é o de 2020, não é o de 1997. Que nem o Pedro falou, que muitas vacinas vocês tomaram quando eram crianças, então vocês não se lembram, tipo assim, da rotavírus. Primeira dose com 2 meses e segunda dose com 4 meses. Aí da hepatite B, dose ao nascer, e aqui também, a BCG, dose ao nascer. Então, tipo, muitas vacinas vocês tomaram quando eram crianças, quando nasceram, quando em até 6 meses, próprio, vocês não lembram, então, né. E em 1986, nasce o Zé Gotinha por causa da vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Então, para ser atrativo para as crianças, segundo eles, criaram o Zé Gotinha, para ser mais fácil a vacinação das crianças. Em 2009, como os Pedros já falaram, né, teve a H1N1. No Brasil, em 2009, o presidente liberou 2,1 bilhões de reais para aquisição de vacinas, insumos, material de diagnóstico, equipamentos de hospitalização e ampliou os leitos de UTI, além de ampliou os turnos nas UPAs. E, em março de 2010, o governo federal iniciou a campanha de vacinação, adquirindo vacinas, tipo, meu Deus, vamos pegar vacinas para poder imunizar essas pessoas. O que acontece? O Brasil tem o SUS, e o SUS é muito eficiente na ida de todo o Brasil, até nas periferias, em qualquer lugar. Tipo, a gente vê fotos do SUS indo entregar vacinas em locais de barco, ou coisa assim. Então, o governo
federal conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas muito rapidamente. Isso torna o Brasil, ele peraí. E o Brasil é referência mundial em produção de vacinas, por causa do Instituto Butantan e da Fiocruz, além de das universidades com pesquisa, e também na vacinação em massa, por causa que, como eu disse, o SUS ele consegue chegar em muitas pessoas rapidamente. Então, aqui tem algumas vacinas produzidas no Instituto, que eu peguei aqui do site, eu não peguei todas, né, no Instituto Butantan e na Fiocruz, que eu peguei aqui no site. Deixa eu fechar. Vamos ver. Carrega. Deixa eu tentar de novo. Enfim, aqui, né, não tá carregando, mas depois, quando a gente disponibilizar o site, vocês vão ver lá, bonitinho, todas as vacinas que... E aí, a gente vai fazer um jogo com vocês, que é o Pac-Man. E o que vocês vão fazer? Vocês são o sistema imunológico, né? O Pac-Man é o sistema imunológico, os glóbulos brancos. E vai aparecer um vírus na tela, na pergunta. A pergunta vai ser um vírus. E vocês vão ter que ir atrás da vacina para esse vírus, antes que a doença, que são as fantasminhas, peguem vocês. Então, aqui tem uma das vacinas que vai aparecer, que é a HPV, que é da papilomavírus humano, tetravalente, que é a catapora, sarampo, cachumba e rubéola, a BCG, que é a tuberculose, e a VOP, ou VIP, que depende, né, é a poliomielite. E aqui depois tem as referências. Tem que pôr o link ali. Sim, eu vou pegar aqui agora o link do Pac-Man. E também tem caça-palavras. Que a gente vai botar. Já botei. Já botou? Os dois? Tá. Enfim. O Pac-Man botou. Do Pac-Man? Tá. Tá aí o link do Pac-Man. Eu vou pegar também do caça-palavras ali. Eu pego, Dani. E o Padlet. Agora vamos também abrir o Padlet para responderem pra gente responder perguntas. E aqui tá o do caça-palavras. Onde é que tá o link do Padlet? Enquanto isso, leio as minhas perguntas que fizeram aqui para mim. Uhum. Tá. Então, agora surgiu mais um. Hoje ainda tem casos de peste negra, sim. A gente ainda tem casos até em junho de 2020, se eu não me engano. No ano passado, na China, tiveram mais 2 casos. Mas como a gente tem bastante desenvolvimento de antibióticos, né, também a gente consegue ver mais cedo que isso ali está acontecendo, e daí consegue tratar mais cedo também. Então, é muito difícil a gente ter problemas com a peste negra hoje em dia. A próxima era se a roupa dos médicos colaborava de alguma forma para evitar contaminação, era apenas mitos. Assim, se vocês forem pelo objetivo deles, não. O objetivo deles era por conta do cheiro. Mas se vocês levarem em consideração que a peste, por exemplo, ela vem de picadas de pulga, e a pulga não consegue ultrapassar o couro, por exemplo, que eles usavam roupa de couro, daí vocês podem dizer talvez que sim, né? Porque justamente as ruas não tinham saneamento. Então você podia adquirir a peste em qualquer lugar. Agora, tem mais uma aqui. Se vocês acham que a Covid pode se igualar à gripe espanhola? Olha, assim, na minha opinião, não sei se meus colegas quiserem falar também, na minha opinião, não, justamente porque hoje a gente tem um avanço muito maior, né? Vocês podem ver também pelos números, pela diferença dos números também. Porque hoje em dia a gente consegue controlar muito melhor. A gente tem, obviamente, muito mais informação para que isso aconteça. Então, a gente já está aí quase 2 anos e a gente está com obviamente, bem menos número de mortes do que a gripe espanhola. E daí agora tem uma pergunta para o Pedro, que é: qual a diferença entre a vacinação, como nós conhecemos com a agulha, e a da gotinha? E por que ela não é em agulha ou vice-versa? Oi, gente. Isso aí é porque o desenvolvimento do fármaco
eles pensam até qual é o veículo que será para como vai ser a transmissão desse remédio, né? Então, no caso da gotinha, ele tem que ser desenvolvido para ele ser imunização a partir do estômago. Aí, claro que é uma área que eu não estudo, mas aí os fármacos, quer dizer, o pessoal da farmácia, né, farmacêuticos percebem que aqui no estômago tem uma bactéria ou tem um local que os glóbulos brancos farão rapidamente a seleção, né? Eu sei muito mais por que algumas são desenvolvidas para colocar, por exemplo, em locais de músculo, né? A vacina da gripe, a prova do coronavírus é colocada nos braços, né? Que aqui tem um local que tem muitos músculos, né? Uma trama de músculos, e aí colocando ali um líquido, o músculo, ele é atacado, porque é um local que tem muito sangue. Então, por ser muito sangue, por ter muito sangue ali, ele acaba colocando o sistema imunológico trabalha muito mais rápido, né? Só uma questão, gente, eu acho que é importante, até na outra aula eu falei sobre, né? Por isso vocês devem estar acompanhando por que deu tanto problema com essa questão do coronavírus ter sido nebulizado, né, gente? Claro que a gente já sabe que é um remédio que não tem eficácia, mas também estavam colocando ele num formato que ele não é feito para ser assim. Então, ele tinha sido macerado, né, comprimido, e tinha sido nebulizado. Então, isso colocou as pessoas, além do risco de estar usando um remédio que não tem eficácia, também colocando um formato totalmente inadequado. Tá? Por isso, estão até comparando esse crime que aconteceu no Amazonas, comparando com crimes de guerra que os nazistas faziam com as pessoas, né? Eu acho que tem uma outra parte, gente, alguém que falou sobre, o Pedro respondeu anteriormente, sobre a comparação com outras pandemias mundiais, né? Eu acho que é legal a gente pensar também o exemplo de outros países. Não só a gente pensar aqui, nós, Brasil, a gente aqui com indo para o segundo ano, né, de pandemia, mas pensar no próprio caso da China, né, gente, que é o país que primeiro relatou, né, sobre esse vírus. Então, eu abri aqui a China teve 90.894 casos, tá, gente? E 4.636 mortos. Então, pensem, é o primeiro país que acaba sabendo desse vírus e conseguiu muito rapidamente controlar esse vírus. E é importante a gente perceber que não foi um controle não foi um controle em primeiro momento com a vacinação, foi um controle com isolamento social e também conseguindo identificar quem era a primeira pessoa que estava com corona, né? Para conseguir mapear quem é que ele poderia estar contaminando. E aí eu peguei também outros países, assim, que são mais pobres que o Brasil e também conseguiram liquidar a coronavírus em pouquíssimos meses, né, gente? Eu peguei o caso do Laos, que também é um país que faz fronteira com a China, e lá em Laos eles tiveram 1.638 casos e apenas 2 mortes. E o caso do Vietnã, também é um país que faz fronteira com a China, que teve apenas 4.359 casos e 37 mortos. Então, a gente está numa situação que a gente sabe que ao longo desses últimos anos a gente não estava nem conseguindo ter adequadamente, conseguir fazer isolamento social, né? Aí eu procurei na China, eles conseguiram fazer, pessoal, que existisse um auxílio emergencial de R$3.000 e ainda a isenção das taxas de luz, de água. Então, isso garantiu que a população conseguisse ficar em casa e não deixar a transmissão acontecer, né? E é algo que a gente está bem diferente aqui no Brasil, né? É isso. Qualquer pergunta é só falar, gente. Estamos abertos. Pedro, eu acho que botaram mais pergunta para ti ali, eu acho.
sobre a tua parte, pelo menos. E sobre Aqui essa forma de retardamento, assim, eu quero só, justamente, essa é minha opinião, que seria, na verdade, um conjunto de fatores, né? Não seria unicamente o lockdown é muito importante, mas é justamente o conjunto de toda a prevenção que a gente faz. Então, acho que são mais coisas, e junto, obviamente, com a vacina, que a vacina, com certeza, como a gente até já viu, ela é muito eficaz justamente para o retardamento e para acabar com as pandemias, né? E bom, ali quando pergunta, né, se a melhor forma de tratamento da Covid seria o lockdown, agora que a gente tem vacina, obviamente, seria vacinar todo mundo, né? Exatamente. E são práticas também, nossos colegas falaram, elas têm que estar agindo juntas, né? Tem que garantir que continue esse isolamento social que a gente está fazendo, né? Igual as aulas acontecerem à distância, né? O uso de máscaras, né? E também esse controle, né, gente, de quem está hoje com corona, conseguir o máximo possível mapear onde essa pessoa estava, para que caso ela transmita para alguém, a gente também consiga mapear que essas pessoas não transmitam, né? Isso que é mais importante. Esses países que fizeram esse mapeamento muito bem feito, até anteriormente à vacinação, eles mapeavam todas as pessoas que tinham tido contato com alguém contaminado. Então, todas as pessoas faziam depois seus isolamentos sociais e para não ter o vírus mais circulando, né, gente? Porque vocês devem ter visto na aula de biologia, para o vírus estar vivo, ele precisa de um organismo que vai virar hospedeiro, né? Então, o vírus não estando num corpo, ele morre, né, gente? Ou ele desaparece da sociedade, né? Eu não li a outra pergunta. É verdade sobre a vacina que estão dando no Canadá, que é para menores de idade, porque no Brasil é só até 18, né? Eu não sabia desse caso do Canadá, não sei quem é que colocou ali, mas a ideia, gente, também é que a vacinação e as idades estão reduzindo, né? Porque, primeiramente, é no público que está mais exposto, né? O que mais pode fazer. Claro que isso virou, a gente sabe que pessoas muito jovens também faleceram, né? Mas a ideia de ter primeiro pessoas mais velhas ou comorbidades é porque são pessoas que faleceriam muito mais rapidamente, né? Ou que precisariam usar os equipamentos de saúde de maneira muito mais emergencial. Então, vacinando esse primeiro grupo, a ideia era, tipo, deixar as UTIs livres, né? Para que caso surgisse algum problema de saúde, elas estivessem disponíveis, né? Então, era para esse tipo. Eu tô torcendo que logo vocês também tomem a vacina, né, gente? Depois reduza de 18 para 16, né? Eu tava falando com meu sobrinho, ele tem um sobrinho que tem 8 anos, já tá pensando já na vacininha dele. Diz que ele nem gosta de agulha. Gente, quem quiser abrir o microfone, conversar, contar alguma coisa. Pessoal, eu gostaria só de comentar sobre aquelas duas questões que elas, na verdade, são complementares, né? A questão que pergunta sobre a nossa pandemia poderia se tornar uma gripe espanhola e a outra pergunta sobre lockdown. O que a gente está vivendo, eu acho que não chega a ser uma gripe espanhola, não vai chegar a esse ponto, né, como o Pedro falou antes, porque a gente tem muito mais possibilidades hoje de encontrar o antídoto para esse vírus, certo? Só que a questão é, nós, no Brasil, as coisas não funcionam muito bem porque a gente não respeita as medidas sanitárias que tem que ter. E isso, o que acontece? A gente pode ficar longos e longos anos nessa pandemia, e aí sim, talvez alcance o patamar da gripe espanhola, sim, se a gente for levando isso sem fazer as medidas necessárias, né? Isso é um fato, é uma realidade, né? Então, a gente pode sim alcançar esse número, até porque também a nossa população é muito maior hoje em dia, né? Então, se considerar por esse ponto. Mas eu acho que sem
ter as medidas restritivas, não tem como evitar que o vírus, a cada momento, crie uma nova variante. E isso vai acontecer o quê? Pode prolongar a nossa pandemia, assim como pode torná-la mais grave também, né? A gente está agora, eu li essa semana, a notícia da semana mais atual é o quê? Um sinal de alerta que teve ontem, que a variante da Índia, que está exterminando lá, está já na Argentina. Então, eles emitiram um sinal de alerta para os 3 estados do sul, que fazem fronteira com a Argentina, para a gente já ter um cuidado maior a respeito da contaminação, porque essa variante, ela não é tão grave, mas ela é mais contagiosa ainda. Então, é bem possível que quem ainda não pegou possa vir a pegar, né, o vírus, e aí a gente não sabe, né, como ele se comporta no corpo de cada um. Então, gente, o que acontece? Essa questão de a gente não respeitar as medidas restritivas, não considerá-las, pode fazer com que a gente, as duas consequências, né? Ou a gente fica longos anos na pandemia, né? Até que tenha, então, a vacina e todos estejam vacinados, né? Que é o único meio. Ou eu vejo assim, é a minha opinião, tá? Ou então vai surgir uma variante que pode exterminar. E aí, né? Então pode ter um vírus muito, muito mais forte que venha a surgir aí ao longo dos meses, porque já surgiram várias variações. Então, a cada dia que a gente não tem as medidas restritivas e está se expondo ao vírus, ele está se fortalecendo. Isso é uma realidade na medicina, né? A cada momento ele se fortalece mais e ele vai criar novas variações. Tá? Só para entender assim melhor, então eu acho que uma pergunta está ligada à outra por isso, porque o lockdown no Brasil em nenhum momento, né, fez. E a gente pode ver aí, por experiência de outros países, que onde foi feito e onde funcionou, isso já foi controlado, né? O vírus não se espalhou de tal forma, né? Claro que a gente tem que considerar o tamanho do nosso território também, né? O Brasil é enorme. E aí também entra um pouco da política no meio, que a gente não tem todo esse incentivo, né, da vacinação e tudo mais. Motivo pelo qual a gente está aqui agora discutindo isso, apresentando para vocês, né, de onde veio a vacina, como foi em outras pandemias e tudo mais, para a gente ter uma noção e um senso crítico a respeito. É isso aí, gente. Acho que agora a última pergunta vai linkar bem. Ali o Rafael vai falar primeiro, peraí. Oi, eu sou... Tá me escutando direitinho? Sim. Tá. Eu sou o Rafael, sou o outro bolsista, que tá com um problema na minha câmera, então eu deixei os outros colegas ir falando enquanto isso, então eu vou usar o microfone. Eu quero falar da gripe espanhola, que vocês tinham perguntado ali, né? Se vai chegar nesse patamar. Eu também acredito que não, porque imagine que a Covid, a gente já tá cheio de informação e é o mundo inteiro atrás disso. A própria vacina da Covid se tornou que eu tinha usado o exemplo de uma corrida espacial, que é a corrida da vacina. Qual país vai ser o primeiro a descobrir uma cura da vacina? Então, estão todos os países do mundo engajados numa só desejo, um só grupo de cuidar da cura e tudo mais. Em comparação agora, só para a tuberculose, ela foi... Os primeiros casos dela foi em 1885, por aí. E demorou mais de 50 anos para eles acharem alguma cura ou um agulho para salvar alguma salvação para as pessoas que estão no início, assim. A ebola foi em 1970 e demorou quase 30 anos para achar uma vacina. Em comparação à malária, está desde antes de 1880 até hoje em pesquisa para se achar alguma cura. Enquanto a gente está com a Covid ali, o SARS-CoV, que está 2 anos em pesquisa, e para te ver, em 2 anos eles já conseguiram achar a cura, já conseguiram uma vacina, porque o mundo inteiro está engajado nisso. Imagina que a informação hoje é feita em um estralo de dedos. Há 30, 40, 50 anos atrás, a ciência e a tecnologia demorava anos para evoluir.
Demorava muito para se conseguir novas tecnologias, novas novidades. E agora a tecnologia ela avança de uma semana para outra. É tudo muito rápido. Então imagina que de um ano para cá, o que a ciência avançou com essa Covid, com a cura da Covid, foi extremamente alta. Então, que nem o colega usou um exemplo ali, que tem países que fecharam completamente tudo, que se mantiveram à distância e tiveram poucos casos, que é países pequenos e tudo mais, em comparação com o Brasil, que é imenso, tem muita gente, e a maioria, obviamente, a gente vê por aí que não respeita muito a decisão a decisão da saúde e tudo mais, eles meio que ignoram isso. Eu tenho uma lista, na verdade, meningite, febre tifoide, tuberculose, poliomielite, que todas essas duraram para conseguir uma cura mais de 20, 30, 40 anos. Então eu acho que o mundo inteiro não vai chegar a ser uma gripe espanhola. A gripe espanhola foram 2 anos acho que foram 2 anos ou 3 anos de puro inferno, desculpa a palavra, mas foi um caos generalizado, e as pessoas não tinham muita informação, não tinham como cuidar daquilo. Então demorou muito e, infelizmente, a gente perdeu muita gente nesse meio tempo. É isso que eu queria falar, que eu acho que não vai se chegar ao ponto de chegar numa gripe espanhola, Covid, por causa da nossa grande informação, da nossa grande tecnologia, no avanço de tecnologia e dos grupos, dos laboratórios que estão engajados nisso. E, bom, a gente tem mais uma pergunta final, que linka bem com o que a Djalma estava falando sobre as medidas que os governos tomam. Bom, é no mesmo link, mas eu vou botar ele aqui de novo. Daí eu vou compartilhar aqui de novo e vou ligar. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta, caso que eu tenha que mudar de tela para vocês fazerem. É para ser essa pergunta aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que, você agora é o ministro da Saúde, e você tem que arrastar a bolinha de acordo com o que vocês concordam em fazer, as medidas que vocês concordam em tomar, as medidas que vocês tomariam, no caso, se vocês fossem o ministro da Saúde. Daí só avisem se vocês conseguiram chegar nessa pergunta aí, porque pode ter dado algum erro. Ah, consegui, já tem ali, montando. Ó, aqui aparece quantas pessoas. Daí, por exemplo, multa grande ou cadeia para quem descumprir as medidas. Daí, se vocês acham que só uma multa grande ou que não é necessário, tipo, a prisão, que é muito alta, tipo, essa medida, e daí vocês vão abaixando um pouquinho, vão abaixando. O Pedro disse ali no chat que tu mandou o link errado. Mas tá mexendo aqui, não sei. Já tem 19 respostas. Não, acho que tá certinho. Só atualiza aí, Pedro, porque eu acho que tá certo. Porque no primeiro momento estava ainda o Oswaldo Cruz, agora tá... É que eu tinha que mudar aqui na minha apresentação para mudar para vocês. Eu não tô vendo o chat, então você tem que me falar o que tá acontecendo aí. Acho que foi. Não sei se... Ainda estão respondendo. Daí... Daí a gente tá certo ver... mesmo, eu consegui responder agora. Conseguiu? Tá. Uhum. Daí, aqui, ó. Que a gente consegue ver, né? Mais ou menos as que vocês marcaram, da vacina obrigatória, quem concorda e quem não concorda. Não quem, né? Porque é anônimo, mas, tipo, meio que a porcentagem. Daqui, ó. A média ficou em 44,7 aqui, de concordância com a vacina obrigatória, 3,5 em multa grande ou cadeia para quem descumprir as medidas. Fechar todos os comércios, aí já ficou bem no meio ali, 3.
permitir festas e estádio de futebol aberto tá bem pouquinho ali também. Né? Daí, se vocês fossem ministro da saúde, por exemplo, se a turma que está aqui fosse um governo para decidir, essas aí seriam as medidas que a gente tomaria. Acho que já podemos parar, já tem 43, vamos ver. 43 pessoas já responderam. E é isso, gente. Né? Dúvidas? Comentários? Na verdade, eu tenho uma, assim, sobre aqueles slides que estavam passando, eles vão ser disponibilizados pra gente? Vão. Com todos os links também, tipo, se vocês quiserem os sites onde tem as vacinas que são produzidas, tudo, os links todos vão estar disponíveis para vocês depois. Tá bom, obrigada. Eu acho que é isso, então. Né? Pessoalzinho, esse material, então, vai ficar disponível. Eu vou criar uma nova, não uma atividade, um material mesmo. Vou postar como material nas turmas de vocês. E o formulário, a gente vai deixar ele acessível aí por mais 1 hora, né? Acho que lá pelas 5h30, por aí, a gente bloqueia daí as respostas, tá? Então, procurem respondê-lo até as 5h30, tá certo? Maria Vitória quer perguntar algo? Tchau. Deixa eu só, então, agradecer a presença de todos e avisar que a gente, né, então, todo esse material vai ficar disponível para vocês no Classroom e a gente também vai disponibilizar a gravação de hoje no canal do YouTube do PIB de Física e Filosofia, tá bem? Muito obrigada, então, e eu espero ver vocês de novo aí nas próximas sessões das oficinas, que elas vão continuar com outras formas de abordar esse mesmo assunto, né, com as argumentações, as boas e as más, e depois as fake news, e ainda a gente vai estudar ainda um pouco sobre método científico. Então, eu espero encontrar vocês novamente nas próximas semanas. Tá bom? Obrigada a todos, então. Obrigada pela participação, pessoal. Obrigado pela participação e usem máscara.